Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus para nós, 22º domingo do tempo comum, sempre nos traz uma mensagem para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé, para o nosso dia a dia. Sempre a mensagem da palavra de Deus nos anima, nos encoraja a continuarmos a nossa missão de cristãos que somos, a partir da palavra e da Eucaristia que buscamos e comungamos. Livro dos Macabeus, Antigo Testamento. Aqui nós temos um dos trechos belos da Bíblia. Os irmãos Macabeus, com a sua mãe, e em um determinado momento eles são presos por um rei muito tirano da época, Antíoco II chamado, e esse rei perseguia esses com a sua fé, esses que acreditavam no Deus que nós acreditamos, no Deus Criador, é o Deus que envia seu Filho Jesus Cristo a cada um de nós. Então, este rei começou a quebrar as tradições. E aqui, nesse caso, a questão de comer carne pura, carne de porco, como da cultura judaica da época. E, queridos irmãos e irmãs, qual foi a reação desses jovens, os irmãos Macabeus? De combater, ou seja, não no sentido físico, mas no sentido de se posicionar na fé, naquilo que eles acreditavam. Naquilo que eles acreditavam. Então se colocaram perante ao rei. E olha que eles foram açoitados, humilhados, golpes, aqui diz o texto, golpes de chicote, de nervos de boi, enfim. Mas eles foram corajosos. E se colocaram na presença daquele rei tirano. E defenderam a sua fé. Porque a esperança, diz um dos irmãos Macabeus, a esperança vem pela promessa da ressurreição. E aqui vale um parêntese a respeito da ressurreição no Antigo Testamento. Por um período não se falava em ressurreição no Antigo Testamento, mas depois de um período histórico começou a se falar de ressurreição diferente um pouco como nós vemos hoje. Jesus é a ressurreição plena, ele é o enviado de Deus. Aqui eles acreditavam assim, que a ressurreição era um prêmio, um momento deles garantirem então esse prêmio era cumprindo a lei de Moisés, toda a lei de Moisés. Então era um despertar para uma nova vida. Então eles tinham esse prêmio e lá no céu seria tudo muito melhor. Eles continuariam assim e lá muito melhor do que aqui na terra. Mas como eles estavam? Então esse prêmio era ir para o céu e cumprindo tudo que Moisés mandou, esse despertar para uma nova vida. E depois nós vamos ver com Jesus, não é bem assim. Tem uma mesma linha, mas depois Jesus é a plena ressurreição e ele vai falar dos anjos aqui, e nós vamos entender que seremos anjos. Mas voltando então ao texto, eles acreditam na ressurreição e defendem esta ressurreição perante este rei. E nós somos chamados hoje, queridos irmãos e irmãs, como os irmãos Macabeus, a defender a nossa fé. A fé que acreditamos nesse Deus vivo, ressuscitado que está no nosso meio. Nós não podemos ficar atrás de outras doutrinas, falsas doutrinas, filosofias que aparecem por aí, meio que de repente, meio que no mercado, e a gente vai meio que iludido. Não, aqui está prometendo isso, eu compro lá. Aqui está prometendo aquilo, eu compro lá. Não, aqui vai dar certo. Vem aqui que você vai estar bem. Cuidado. Nós temos que nos posicionarmos perante a Deus. Eles se posicionaram porque aqui, olha que interessante, o rei queria quebrar a tradição judaica. Quantos hoje querem quebrar a tradição da igreja? A tradição da nossa igreja, que é Jesus, que traz uma linguagem de misericórdia, de amor, de unidade entre nós. Quantos hoje querem realmente quebrar com isso, mas não conseguem porque a igreja não é do padre, não é do bispo, não é do papa, a igreja é do Espírito Santo, por isso que está de pé. Nós somos servos, como diz Jesus, né? Servos inúteis, nesta caminhada com o Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, vivenciando esse Deus dos Macabeus, que é o nosso Deus, continuemos a nossa missão em vivenciar Deus plenamente, a nossa vida, nos posicionarmos,
sou cristão, eu defendo a minha fé, eu vou adiante, eu não tenho vergonha, eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. É isso que Deus pede, como esses jovens que aqui estavam, que chegaram até o fim, morreram, defendendo. Eu morro, diz um deles, eu morro, mas a esperança já está prometida, é a ressurreição. Então pode me maltratar, não tem problema, porque eu tenho garantido por Deus esta ressurreição. Então tenhamos esse posicionamento, queridos irmãos e irmãs, de fé, realmente, aonde nós estivermos, levar adiante esta palavra do Senhor. No Evangelho, nós temos de Lucas esse contexto de Jesus com os saduceus. Os saduceus eram um partido, vamos dizer assim, um partido religioso da época, que juntava pessoas importantes da época, autoridades e pessoas que realmente comandavam a sociedade da época. Eles não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam. Diferente dos judeus que acreditavam dentro daquele contexto que eu coloquei na primeira leitura como um prêmio. Como um prêmio. Como um despertar. Continuidade da vida lá no céu. Como está aqui. Mas para melhor. Sempre para melhor. E nós sabemos que com Jesus não é assim. Estamos chegando lá. Diz assim os saduceus. Colocando Jesus à prova. Sempre numa pegadinha. Sempre numa pegadinha. E eles fazem então esta comparação da lei de Moisés, dessa lei mosaica, que diz assim: se o homem morrer sem deixar um filho homem, então o seu irmão deve casar-se com a viúva, e assim por diante. É chamada da lei do levirado. Mas veja bem, essa senhora casou 7 vezes. 7 vezes. E no fim ela morreu também. Então qual é a pegadinha? Que eles falavam: e agora, Senhor, como é que vai ser lá no céu? Lá eles vão se encontrar, os 7 homens ali, a mulher, os maridos, e não viver bem, todo mundo bem, está tudo certo. E não é assim. Nós sabemos que Jesus então agora vai dar a resposta a cada um de nós. Jesus é muito claro, como diz o texto para nós: nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Então veja só, não adianta nós queremos comparar, que era isso que os judeus comparavam, da questão da ressurreição na cabeça deles. Comparar a nossa vida aqui com a pátria celeste, com a igreja triunfante. Não adianta. Lá seremos anjos. Não é nada disso aqui. Inclusive lá não tem Eucaristia. Sabiam? Porque nós estamos com Jesus para a Eucaristia. Vou estar no céu. Esperamos estar todos juntos no céu. Então, queridos irmãos e irmãs, não adianta. Esta comparação que eles fazem, uma comparação hilária, de que lá como é que vai ser? Lá seremos anjos, a afirmação de Jesus, e nós acreditamos nesse Deus vivo, nesse Deus ressuscitado. Lá não terá mais marido, mulher, filhos, seremos anjos, numa pátria só, que é a pátria celeste. Então não adianta comparar. O que nós temos que buscar é acreditar nesse Deus vivo, nesse Deus ressuscitado, que está aqui no nosso meio, e nós acreditamos sim nele. E acreditamos que vamos ressuscitar com Cristo. A nossa vida não termina com essa morte, a morte aqui terrena. Nossa vida continua, mas junto de Deus. Essa é a certeza que nós temos e que Deus coloca para nós através do seu Filho Jesus Cristo. Tanto é que ele vai usar aqui o argumento de Moisés. Moisés também indicou na passagem da sarça ardente, quando chamou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então por que ele chamou? Eles não estavam mortos? Não, estavam vivos. E Moisés veio depois. Então veja, queridos irmãos e irmãs, a ressurreição. Acreditar nesse Deus vivo, nesse Deus ressuscitado. Essa questão humana nossa aqui não vem no céu. Os judeus acreditavam nisso. Então, se aqui está bom, lá vai ser melhor ainda. Por exemplo, se aqui tem 1 ou 2 festas por semana, lá vai ter 10. Era assim a ideia.
Os rabinos ensinavam, que as mulheres teriam filhos todos os dias, lá no céu. Que lá no céu seria tudo melhor, tudo abundante. Veja a ideia. Se aqui você era uma pessoa, vamos dizer assim, estava a trabalhar, lá você vai ser tranquilo, nossa, vai ser muito melhor. Aqui você tem uma casa, lá você vai ter 10. Veja, é um erro. Bom, dentro do contexto da época histórica, isso aí é compreensível. A história de Israel explica, e a partir da fé nós vamos entendendo tudo isso. Mas para Jesus, termina, olha que interessante, isso aqui encerra, querido irmão, querida irmã. A parte humana, nossa parte humana acabou, material acabou. Agora seremos anjos na ressurreição. E é isso que nós devemos buscar no dia a dia. Acreditar nesse Deus vivo, nesse Deus ressuscitado, que traz a esperança a cada um de nós. Veja na segunda leitura, queridos irmãos e irmãs, nós temos carta aos Tessalonicenses, e aqui nós temos uma situação. Paulo está escrevendo a Tessalônica, a comunidade, porque existe um conflito. Nós temos aqui, dentro desse contexto histórico, sempre dentro do contexto histórico, depois atualizando para nós. Dentro desse contexto histórico, nós temos fundamentalistas, que estão na comunidade. E com fundamentalista você não conversa, você não dialoga. Eu não sei se eu já falei aqui, é uma diferença entre fundamentalista e conservador. Fundamentalista, você não conversa, não tem diálogo. Ele é Deus. O conservador, você tem diálogo, você conversa. Aí é que está. O fundamentalismo atrapalha em tudo, todas as religiões. Só vemos as 3 grandes religiões: muçulmanos, judeus e nós cristãos. O fanatismo só atrapalha. Não abre um canal de diálogo, de conversa. Pelo contrário, vai cerceando. Nós somos chamados, e aqui Paulo está dizendo logo no começo: animem os vossos corações. Animem os vossos corações. Ou seja, se nós estamos meio tristes, chateados, abatidos, devido à situação que está acontecendo na comunidade, não fica assim não, anime o seu coração. E diz assim em seguida: reze, persevere, reze pela comunidade, contra os homens perversos, que vão disseminando a maldade. E nós somos chamados hoje, queridos irmãos e irmãs, a lutarmos contra a maldade, a tudo aquilo que faz mal para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé, e trazer Deus para dentro de nós sempre. Mas um Deus de amor, um Deus de misericórdia, não é um Deus que vai condenar, que vai destruir, não, é um Deus de esperança, um Deus dos Macabeus, dos irmãos Macabeus, que falou: olha, pode me bater, a minha vida está garantida, Deus prometeu a ressurreição. Esse é o nosso Deus vivo, ressuscitado, que nós acreditamos, e somos chamados nesta caminhada de fé a continuarmos a nossa missão, rezando, pedindo, agradecendo ao Senhor, sempre com diálogo, sempre buscando a paz, a misericórdia entre nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.